Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes Villanueva. Desde já, eu agradeço as inúmeras colaborações que eu recebo de Pix e outros tipos de doações e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal, dê o like e dê o sininho. Eu gostaria de acompanhar uma treta que ocorreu entre o Thiago Braga, que tem um canal chamado Brasão das Armas, e o tal do Gaio Fato, que eu acho que é História Cabeluda, em que o Thiago Braga, dá uma resposta ao Gaio Fato, e o Gaio Fato passa mal vergonha. Foi um verdadeiro estupro, por assim dizer, histórico. Quando ele fala da questão de Cuba, a questão do momento comunista e etc. Realmente, os dados históricos são completamente desfavoráveis a Cuba, e em particular toda aquela retórica que nós observamos de querer culpar o embargo americano, enfim, dentre outras coisas, não se sustenta pela realidade como também pelos fatos. A causa da miséria cubana, com certeza, muito pouco tem a ver com a questão do embargo norte-americano, o bloqueio norte-americano, como assim possam chamar. Até porque Cuba, desde 1959, comercializa com vários países, como também teve um gigantesco subsídio da União Soviética, mais de 5 bilhões anuais de doações da União Soviética para Cuba. E mesmo assim Cuba não soube aproveitar. Por quê? Porque o sistema era inacreditavelmente ineficiente. Um sistema de planejamento centralizado, um sistema que tudo depende de uma burocracia para funcionar, enfim, não deu certo. Aliás, fazendo uma comparação entre Cuba antes da Revolução e depois da Revolução, sempre nós ouvimos falar de alguns críticos dizendo que Cuba era um país de analfabetos, de um país atrasado, etc. Esse mito é muito parecido com o mito que se criou também da Rússia czarista. Da mesma forma que os comunistas precisam demonizar o passado, dizendo que o passado é mais atrasado e eles são um avanço, a mesma retórica nós encontramos também no caso da União Soviética. Para quem não sabe, a Rússia era uma das 10 maiores economias do mundo no começo do século XX. Embora havia uma grande população rural, mas lenta e gradualmente a Rússia estava se industrializando, inclusive não somente com o capital do próprio governo russo, como também com apoio inglês, francês, enfim, capital europeu dentro da própria Rússia. E veja que país agrário, propriamente dito, porque quando se fala da Rússia como país agrário, não quer dizer necessariamente que ela já não tinha uma indústria. Aliás, se nós analisarmos, boa parte da Europa, ainda que industrializada, mesmo uma Alemanha, mesmo uma França, ainda tinha uma grande população rural. E sem contar o fato de que a Rússia, nessa época, em particular dentro da Ucrânia, havia talvez, podemos dizer que a Rússia era uma das maiores produtoras de alimentos do mundo também, exportava alimentos. A maior produção da Rússia da história foi em 1913, antes da Primeira Guerra Mundial. Depois disso, a agricultura russa definhou de tal forma que teve que importar alimentos. Então, os comunistas, claro, precisam inventar o mito de um passado ruim. E em Cuba também não é diferente. Quando nós avaliamos até mesmo os dados estatísticos, como renda per capita, até mesmo o nível educacional do povo, o povo cubano era um dos povos mais educados da América Latina, e isso já antes de 1959. Era uma das populações mais alfabetizadas da América Latina. Quando um fidelista da vida, puxa-saco do Fidel Castro, da ditadura cubana, começa a falar a ditadura cubana erradicou o analfabetismo, só que antes da Cuba revolucionária, uma boa parte, se não a maioria da população, já era alfabetizada. Existem dados que mostram que a qualidade de vida do cubano era boa, apesar da política, e nós temos que fazer uma comparação até mesmo com o Brasil. O Brasil tem todo o potencial para ser uma grande economia. A diferença é que nós temos uma classe política corrupta. Como, aliás, em Cuba também havia uma classe política corrupta, dentre os quais o próprio Fidel Castro fazia parte dessa classe política. Fidel Castro era um gangster, era um bandido. E ele tomou o poder e sacrificou o país pelo projeto pessoal de poder dele. Isso foi o comunismo cubano, propriamente dito. Ou seja, um projeto pessoal do senhor Castro. Só isso. Que aniquilou uma economia que estava em vias de ser
bastante desenvolvida. E mesmo o processo de educação em Cuba já estava chegando aos níveis europeus. Então esse mito de que, olha, Cuba erradicou o analfabetismo, bom, mas esse processo já existia antes. Sem ditadura comunista, sem revolução, sem nada. Era um processo natural da economia cubana. A diferença é que a economia estagnou. Durante 50 anos, Cuba ficou um país estagnado, parado no tempo, em que as pessoas moram em verdadeiros favelões. E neste aspecto, o Tiago Braga foi muito cirúrgico em simplesmente desmoralizar o Gaio Fato. Depois daquele vídeo, eu poderia dizer que o Gaio Fato deveria apagar o canal, e depois de apagar o canal, quando ele sair na rua, ele colocar um saco de papel de supermercado e pedir para não ser reconhecido por ninguém, porque senão ele vai ser zoado até o dia do juízo final. Mas, em suma, basicamente é essa a minha opinião sobre a treta. Contudo, eu vou colocar também uma outra opinião sobre a questão da Revolução Industrial, que o Tiago Braga colocou de uma forma bastante pertinente, mas eu particularmente não concordo muito com essa visão que se aproxima muito de uma perspectiva liberal, de que a Revolução Industrial foi uma coisa completamente positiva. É evidente que a Revolução Industrial foi uma das maiores revoluções da história, isso é inegável. Eu não sei se seria a maior revolução, mas com certeza uma das maiores e mais dramáticas revoluções do ponto de vista da economia, enfim, da tecnologia que já houve na história da humanidade, sem dúvida. No entanto, a Revolução Industrial também teve suas mazelas, e não foram poucas. Mesmo quando nós falamos da questão do aumento de salários, ou então do aumento aparente da perspectiva de vida, no entanto, a transição do campo para a cidade, ou seja, a transição da economia rural para a economia industrial, foi uma transição extremamente dramática, e eu poderia dizer que foi uma transição também extremamente violenta. E aí o próprio Tiago Braga coloca sobre a questão quais são as origens da Revolução Industrial e por que de fato ela ocorreu na Inglaterra. Claro que aqui nós temos um problema sério, porque quando nós falamos de Revolução Industrial, o processo de industrialização da Europa é muito anterior à Revolução Industrial, já começa por aí. Nós temos um processo que remonta à Idade Média. Aliás, existe um historiador francês, um historiador até que é marxista, mas ele é muito bom nesse aspecto, que é o Jean Gimpel, que escreveu um livro chamado A Revolução Industrial na Idade Média, em que ele mostra, basicamente, que a Revolução Industrial começa com a manufatura. Começa nas cidades livres, nas cidades burguesas, que já usavam uma certa tecnologia. A diferença que nós percebemos entre a Revolução Industrial do século XVIII e a Revolução Industrial na Idade Média é que a economia anterior à ascensão do que nós podemos chamar de capitalismo e capitalismo liberal era cerceada por certas reservas morais e éticas pelas quais foram quebradas a partir também da Reforma Protestante. Enfim, nós temos uma obra do Max Weber que fala sobre isso, enfim, e que acabaram engendrando, principalmente na Inglaterra, onde essa visão liberal, essa visão de um certo individualismo econômico acabou prosperando. Só que isso nem tudo são flores e rosas. Existe um problema muito sério quando se conta a história da Inglaterra, de um certo mito que foi criado a partir do final do século XVII, isso por intermédio da Revolução Gloriosa e também com a consolidação da oligarquia Whig, da oligarquia liberal, depois da derrubada do rei Jaime II da Inglaterra, aquele que se converteu ao catolicismo, mas enfim. Criou-se, na verdade, uma espécie de legenda áurea da Inglaterra como o país das liberdades, o país da estabilidade política e econômica, o país das grandes tradições e assim sucessivamente. Só que esse tipo de versão não somente é enviesada, como também soberbamente falsa. Muito pelo contrário. A história da Inglaterra, e podemos dizer até o século XVIII, é uma história de muita violência,
de muito banho de sangue, de muita usurpação e também de muita desestruturação social. E eu posso dizer que a grande revolução que houve na Inglaterra antes da chamada Revolução Industrial foi a Reforma Protestante. Teve um sujeito que ficou um pouco indignado quando eu fiz uma crítica afirmando que a Reforma Protestante arruinou a Inglaterra. Aí disse, como é que você pode falar isso? Porque na época da Rainha Elizabeth houve o auge da Inglaterra e etc, blá blá blá, enfim. Eu fico assim impressionado porque é o seguinte, não houve auge de coisa nenhuma na época da Rainha Elizabeth. Na verdade, nós percebemos uma proeminência da Inglaterra somente no século XVII, em particular com Oliver Cromwell. E isso depois de uma guerra civil sanguinária. Mas vamos voltar à questão da Reforma Protestante. Isso também pode explicar o processo lento e gradual do campesinato para as cidades e que deram a mão de obra necessária para a Revolução Industrial. Nós temos dois fenômenos que desagregam o sistema agrário inglês. O primeiro foi o sistema dos enclosures, em que houve um processo de aburguesamento do campo, da criação até de uma pequena nobreza rural, ou até mesmo de pessoas endinheiradas, que compravam terras e começavam a cercar as terras. Só que no sistema medieval, no sistema feudal, o camponês fazia parte da terra e ele tinha direito a um pedaço de terra que eram as terras comunais. Com o sistema dos enclosures, o que aconteceu? Aquele homem que era produtor de lã expulsou o camponês da terra. Ele disse, olha, você não é mais necessário aqui. Você pode ir embora. E você também perdia todo um sistema de proteção que mantinha o camponês na terra. Tudo bem, ele não era também um paraíso. Tá? Não era um paraíso o sistema rural inglês, como também o sistema rural europeu. Mas ele tinha todo um elemento de proteção, todo um elemento de seguridade pelo fato de que ele também trabalhava na terra e ele tinha um pedaço de terra para plantar e até para fazer uso daqueles recursos que ele produzia. Então ele simplesmente ficou desprovido do espaço pelo qual ele se utilizava. Então esse foi o processo dos cercamentos. O segundo ponto foi a Revolução Agrária que Henrique VIII também fez na Inglaterra. Quando o rei da Inglaterra confiscou os conventos, e se não me falha a memória, pelo menos 20% das terras da Inglaterra pertenciam à igreja, 20, 25%, agora eu não me lembro bem, mas eu li em um livro, agora eu não me lembro também o nome do livro, eu até gostaria de lembrar. Eu acho que é Fogo sobre a Terra, acho que é de um historiador americano, ou britânico, agora eu não me lembro. Então, voltando, quando Henrique VIII confiscou as terras da igreja e também confiscou os mosteiros, muitos desses camponeses que trabalhavam para a igreja também foram expulsos. Ou quando não foram expulsos, foram colocados em condições servis muito mais pesadas do que na própria igreja. Porque muitas vezes o sistema de uso das terras da igreja era um sistema de arrendamento. Ou seja, o camponês se utilizava de um pedaço de terra que a igreja dava para ele se sustentar, e depois, claro, ele pagava uma taxa e ficava com a outra parte para ele, ou seja, a parte daquilo que ele produzia. Com o confisco das terras por Henrique VIII, o que ele fez? Ele deu uma boa parte dessas terras para os amiguinhos dele, ou seja, os amiguinhos do rei ficaram com as terras da igreja. E isso sem prejuízo do fato de que também a política dos enclosures e a política dos cercamentos também foram aplicadas às terras da igreja. E a criação de lã, que era muito mais rentável. E isso também diminuía a produção de alimentos. E muitas dessas pessoas foram expulsas. Esse processo durou séculos, tá? Durou até a Revolução Industrial, ou até muito mais. Foi um processo lento e gradual, mas foi um processo altamente destrutivo. Tanto é verdade que, com a expulsão dos camponeses nas terras, houve um problema muito sério de mendicância no país. E as leis draconianas de Henrique VIII mataram dezenas de milhares de pessoas que roubavam, furtavam alguma coisa. O cara era decapitado porque roubou uma maçã, por exemplo, uma coisa desse gênero. Mas esse processo de desagregação rural gerou um problema da mendicância.
E não somente da mendicância, como também do banditismo, generalizado, por conta de um processo de desagregação que teve um viés político e econômico. O viés econômico, evidentemente, foi o quê? O aburguesamento do campo. O campo sendo transformado, digamos, num ambiente de uma produção de mercado, por assim dizer, né? De compra e de venda de terras, etc. É uma coisa que não era muito raro na Idade Média. Tá? E o outro aspecto é o aspecto político, ou seja, a destruição da igreja e o fortalecimento da nobreza rural, por assim dizer, contra os próprios camponeses, com o apoio da monarquia. E foi essa mão de obra desamparada que serviu para a Revolução Industrial. A situação da Inglaterra era tão penuriosa nesse sentido desse processo de desagregação que a Rainha Elizabeth I criou uma chamada Lei dos Pobres que obrigava de forma forçada os camponeses desocupados a trabalharem nas paróquias, como se fossem servos. E isso durou até o século XIX. E veja que quem descreveu muito bem essa transição, por assim dizer, do campo para a cidade e como essa transição foi traumática, veja, a longo prazo, a Revolução Industrial com certeza teve uma melhora qualitativa de vida. Houve realmente um aumento real de salários. Aliás, muitos camponeses saíam para as cidades porque as cidades pagavam salários melhores. No entanto, o grande problema é que o ambiente urbano não comportava tanta gente. Nós vemos um processo na Inglaterra muito parecido com o que aconteceu no Brasil. As cidades inchadas de pessoas, inchadas de favelas, inchadas de lugares insalubres em situações extremamente penuriosas. Nós percebemos que muito da crítica da Revolução Industrial é por conta desse impacto psicológico. Ou seja, de pessoas que estavam no campo, tudo bem, não era uma maravilha, em muitos aspectos a vida no campo era tão dura quanto a das cidades, só que no campo havia um sistema orgânico de relações e de proteções sociais que o trabalhador não encontrava nas cidades. Durante muito tempo na Revolução Industrial, nós percebemos sim aqueles trabalhadores assalariados recebendo com certeza salários maiores ou rendimentos maiores do que no campo, e no entanto tendo condições de trabalho que eram impensáveis no campo. Por exemplo, trabalhar 14, 15 horas por dia. Um camponês medieval, o camponês do século XVII, XVIII, não trabalhava tudo isso. Ele no máximo tinha o sol, né? Amanheceu, trabalha. Escureceu, vai para casa. Na lógica da Revolução Industrial, não. Você tem um processo de racionalização do trabalho, você tem um processo de sistematização, muitas vezes desumano e degradante. Por quê? O burguês, ele te paga o salário e dane-se. Depois de você ter trabalhado que nem um condenado. No campo era um pouco diferente. Por quê? Porque havia aquela relação de alguns agricultores, porque também você tem no campesinato pessoas que são donas de terras, ou até mesmo pessoas que são da nobreza rural, que ainda guardam certas velhas tradições, enfim, relacionadas ao manejo da terra. E existe uma relação, por assim dizer, de solidariedades mútuas entre essas pessoas. Relações, por assim dizer, de compadrio. No mundo urbano isso não existe. No mundo urbano, esse regime de solidariedades ele é apagado. Cada um cuida da sua vida, cada um por si. E esse processo foi muito traumático justamente porque se um trabalhador assalariado, mesmo ele recebendo um pouco mais do que no campo, ele ficasse doente, ele não teria amparo algum. Esse mito ia morrer de fome. Foi assim a Revolução Industrial. Eu costumaria comparar a Revolução Industrial com o que acontece hoje na China. Eu já vi muitos liberais entusiasmados afirmando: olha, a qualidade de vida do chinês melhorou, né? Os salários aumentaram. De fato, até certo ponto é verdade. Ou melhor, tem uma meia-verdade. Com certeza, um trabalhador chinês
que saiu, sei lá, daquelas zonas horrorosas de miséria, que inclusive foram causadas por um regime comunista, e que servem de mão de obra semi-escrava numa fábrica, com certeza ele ganha um rendimento relativamente maior do que, por exemplo, alguém que vive no campo. No entanto, as condições de trabalho são extremamente desumanas. Porque todos aqueles laços de solidariedade que o camponês tem com outro camponês, que ele tem com o pequeno e médio agricultor, que ele tem até mesmo com um sujeito que é um nobre. Claro que nem todos os nobres aplicaram enclosures. Mesmo aqueles que aplicaram enclosures, claro, havia camponeses que trabalhavam para ele. Ainda que ele precisasse de uma mão de obra menor, para cuidar de ovelha, para cuidar de rebanho, etc. Tá? Mas o fato em si é o seguinte, é que a Revolução Industrial, ainda que, claro, hoje em dia podemos até afirmar, não, mas a Revolução Industrial revolucionou a tecnologia, etc. Mas a Revolução Industrial causou uma profunda comoção social pela ameaça de ruptura institucional que, de fato, ela nos brindou. Então, todas essas transformações econômicas e sociais podem ser ruinosas, como de fato foi o que aconteceu em muitos países da Europa. Então, existe um processo de otimização da Revolução Industrial, ou um processo de otimização dessa lógica capitalista, que ela não é completamente verdadeira no sentido de que, primeiro, havia uma lógica falsa de um contratualismo de relação de trabalho, em que havia uma equiparação entre o capital e o trabalho, digamos assim, vamos usar essa linguagem, por assim dizer, não muito liberal, né? Por outro lado, não havia amparo ao trabalhador. Não havia. Foi a partir daí que começou a se discutir essa necessidade de amparo. Foi a partir também de certas pressões sociais, de tentar evitar certas tensões sociais, que houve a necessidade de criação de leis e de novos regulamentos. E o paradoxo da retórica liberal é que, mesmo que o liberalismo fosse contra a intervenção estatal, pelo menos na teoria, na prática foi a necessidade maior de intervenção estatal para regulamentar esses conflitos e essas tensões sociais que foram causadas por essa ruptura. E não somente por essa ruptura, como também pela consolidação de uma nova regra de trabalho. Porque, primeiro, antes nós tínhamos uma regra de trabalho ou era servil ou era uma relação de compadrio. O que era essa relação de compadrio? Né? Eu sou um cara leal àquele senhor feudal. Eu sou leal àquele sujeito que é um agricultor que há séculos a minha família está se relacionando com ele. Quer dizer, essas relações baseadas em conceitos, por assim dizer, orgânicos foram rompidos, né? E criou-se uma nova modalidade de relação, que é a relação meramente contratualista. Ou seja, eu assinei um contrato sobre um determinado serviço. Acabou aquele serviço, eu nem olho para sua cara, nem olho para mim. Dentro de uma visão atomizada, de uma visão individualista do ponto de vista econômico, mas também político, de que as relações e as solidariedades sociais não são mais criadas a partir de laços, por assim dizer, institucionalizados, mas sim a partir de quê? A partir de mero jogo de interesses. Então essa transição não foi fácil. Ela foi muito violenta em muitos aspectos. Ela foi muito traumática. Porque o camponês tinha certos valores, ele tinha certos costumes, ele tinha certos traços comunitários que com a Revolução Industrial acabou se desagregando. Ele acabou se tornando um indivíduo atomizado, um indivíduo sem origem, um indivíduo simplesmente perdido como uma engrenagem da indústria. Então é nesse sentido que entender a Revolução Industrial. Eu poderia indicar inclusive um livro, e eu lendo esse livro eu perdi qualquer fé no liberalismo, dentre outros livros evidentemente que eu já li, mas esse realmente foi assim uma tacada, assim, foi um tijolaço nessa ideia que é muito comum, principalmente de autores liberais, da ordem espontânea do mercado, que foi a grande transformação do Karl Polanyi, do sociólogo austríaco Karl Polanyi, húngaro, para ser mais exato, mas ele era austríaco porque ele era do Império Austro-Húngaro. E o Karl Polanyi realmente desmente historicamente a ideia da ordem espontânea do mercado, pela simples razão de que ele afirma claramente que o mercado
livre, como nós entendemos hoje, não foi nada de espontâneo, muito pelo contrário, foi algo planejado, não somente do ponto de vista ideológico, como também do ponto de vista político, ou seja, a criação de leis, de formas institucionais que mudaram radicalmente a configuração, não somente política, moral e econômica, da forma como nós produzimos a riqueza. Basicamente isso. Então, esse otimismo do Tiago Braga sobre a Revolução Industrial, ainda que tenha certo sentido, mas me pareceu um pouco irrefletido. Me parece até um pouco ideológico, para ser mais sincero, mais específico. E eu penso o seguinte, que hoje o que acontece na China? Nós temos também um processo de revolução industrial. Um processo que leva o quê? A desumanização do trabalho. E isso em condições de um sistema político que é com certeza bem menos flexível do que o parlamento do século XIX na Inglaterra. É um sistema totalitário, é o casamento do sistema totalitário com o sistema capitalista. Onde os trabalhadores chineses não podem nem ver suas famílias, onde os trabalhadores chineses não têm lugar para descanso, onde os trabalhadores chineses simplesmente são reduzidos a uma engrenagem violenta, tal como na Revolução Industrial. A Revolução Industrial inglesa foi feita assim. E foi a peso de muita pressão política. E veja, quando nós falamos de pressão política, nós não vamos cair também naquela visão marxista, a classe trabalhadora se manifestou. Não. Foi pressão política de todas as classes sociais, inclusive. Desde as classes mais abastadas, que tinham preocupações sociais, das classes médias e também das classes baixas. Foi um elemento conjugado. E nós observamos que muitas vezes a crítica da Revolução Industrial parte justamente das classes médias e de pessoas esclarecidas das classes altas. Porque trabalhador mesmo, ele tem que pensar em sobreviver. Mas, com certeza, quando certas tensões sociais são insuportáveis, ele acaba se rebelando. Ainda que ele não saiba realmente para que caminho vai andar. Então todo o processo da Revolução Industrial é assim. É um processo de uma ruptura de uma sociedade tradicional, com todos os aspectos positivos e negativos da sociedade tradicional, e ao mesmo tempo a introdução também de novas mazelas, ainda que também de novos benefícios. Então a gente tem que analisar a Revolução Industrial por esse ângulo. E também analisar a história da Inglaterra por um ângulo menos fantasioso do que muitos liberais por aí. O século XVI foi extremamente desastroso para a Inglaterra. Henrique VIII foi um dos piores tiranos que a Inglaterra já teve. O que esse homem matou de gente, o que esse homem causou de sofrimento ao povo inglês não está no gibi. Para que surgisse a igreja anglicana foi um sofrimento inumano para os ingleses. E não somente o sofrimento, mas as coisas mais abjetas da política você vê dentro dessa transformação espiritual da Inglaterra, do catolicismo e protestantismo. E mesmo na época da rainha Elizabeth I, também não foi pacífico coisa nenhuma. Aliás, se criou o mito da liberdade inglesa. Tá, a liberdade inglesa que os católicos no século XIX não tinham liberdade alguma. No século XIX, irlandês era tratado pior que merda. Irlandês católico era tratado quase como um semi-escravo nas fazendas dos senhores de terras protestantes, que inclusive se tornaram donos de terras através do confisco dos proprietários católicos. No século XIX, houve talvez uma das piores fomes do Império Britânico, que foi o quê? Foi a fome da Irlanda. 2 milhões de irlandeses morreram de fome em 1848. Por causa das condições subhumanas pelos quais os irlandeses eram tratados pelos ingleses, pelos protestantes ingleses. Aquilo ali foi uma política quase de genocídio dos católicos. Aí vocês ficam nesse mitozinho, liberdades inglesas, para com isso, meus filhos. Não havia liberdades inglesas coisa nenhuma. Era liberdade para determinados grupos sociais e políticos da Inglaterra. Mas para outros, fica aí no teu cantinho e pronto. Era assim que funcionava. Então vamos acabar com esse mito da história da Inglaterra. Teve até um bobão aqui que chegou, não sei o que, é um delirante falando que o anglicanismo arruinou a Inglaterra. Sim, arruinou. O século XVI está aí. Se a Inglaterra se reconstruiu depois, é outra história. Mas a Inglaterra teve conflitos extremamente violentos que não deixava nada a dever, superavam em muitos países. Ninguém poderia dizer que a Inglaterra era um país estável no século XVI e XVII. Não era.
Existem coisas que Henrique VIII fez que um rei da Espanha jamais faria. Como, por exemplo, subverter toda a igreja, confiscar as terras, matar monge, matar arcebispo, esse tipo de coisa. Ou então massacrar a população, como aconteceu na Guerra Civil de 1536, quando a população do norte da Inglaterra, atingida com o confisco de terras da igreja, protestou contra o rei. O rei mandou debelar a revolta à base de golpes de espada. Isso foi a Inglaterra. A Inglaterra, em que vários nobres foram decapitados, era conspiração para tudo quanto é lado. E, inclusive, uma das personagens mais caluniadas da história inglesa, que é a Mary Tudor, que era filha de Henrique VIII e era católica, e queria, inclusive, reverter a Revolução Protestante para o catolicismo, a dificuldade de ela reverter esse projeto era porque essa reversão obrigaria os nobres a devolver as terras da igreja para a igreja. Basicamente isso. Uma revolução corrupta. Uma revolução usurpadora. Matou santos como o arcebispo Fisher e o St. Thomas More. Aí o bobalhão lá começou a escrever estatísticas de riqueza dos Estados Unidos, do Brasil, para o quê? Para afirmar basicamente que ser inglês é maravilhoso, ou falar língua inglesa é maravilhoso, e claro, ser brasileiro, falar português é a coisa mais tenebrosa. Ah, isso nem é argumento, meu filho, isso não é argumento nem histórico, isso é argumento de gente bobinha, sabe o que é? De brasileiro complexado que sonharia ter a sociedade de consumo americana. Cara, na boa, pra mim, a Itália, Portugal e Espanha, mas principalmente Itália e Portugal, que tem um nível per capita menor do que os Estados Unidos, ainda você tem mais qualidade de vida. Sabe por quê? Primeiro, os hábitos alimentares dos italianos e dos portugueses, muito melhores do que os americanos, que são totalmente intoxicados por sociedade de consumo e fast food. Se você quiser morrer de obesidade, vá para os Estados Unidos. Agora, vá em Portugal, vá em Espanha, vá na Itália. O pessoal está chegando a quase 100 anos de idade. Por quê? Porque a dieta mediterrânea é uma das coisas mais saudáveis do mundo e mais saborosas. Isso com uma boa taça de vinho. Às vezes, você não precisa ser tão rico assim. Tudo bem, você tem uma qualidade de vida boa. Você tem um sistema de saúde bom. Mas ninguém precisa se entupir de bens de consumo para ser feliz, não. Os italianos com certeza têm menos consumo do que os americanos, e talvez tenham uma qualidade de vida melhor. A começar pela beleza arquitetônica da Itália, pela beleza arquitetônica de Portugal. Você viver numa cidade em que respira história para tudo quanto é lado, em que respira vida para tudo quanto é lado, é muito melhor do que você viver numa cidade somente de arranha-céu e concreto. Uma das razões talvez da nossa depressão moderna é porque nós vivemos em cidades feias. Quem é que se sente bem numa cidade feia? Qual paulistano se sente bem vendo aquela cidade horrorosa? Claro, São Paulo tem lugares bonitos, mas todo aquele concreto destruiu a maior parte da beleza de São Paulo, como quiçá está destruindo a beleza de Belém, como quiçá está destruindo a beleza de várias capitais históricas brasileiras que foram muito belas, e por causa de especulação imobiliária, lógica capitalista, não, porque esses elefantes brancos são muito caros, então vamos demolir e criar prédios para você ficar cada vez mais apertado, com um metro quadrado mais caro, e você cada vez mais apertadinho lá, compactado, como fosse um vinha. É isso que é essa lógica, porra. Aí você acha que isso é melhoria de vida? Na verdade, está tendo encarecimento da vida, sob determinados pontos. Ainda que aparenta se vender facilidades. E a destruição do patrimônio histórico cultural de um país, baseado nessa lógica. E muita gente gosta disso. Ah, não, nós temos que trabalhar que nem condenado, que nem um chinês, que nem um americano. Olha, pra mim, vida boa é o seguinte: é você não ser escravo do trabalho, é você ser senhor do trabalho, senhor do seu horário. Quem é escravo do horário do trabalho já não é livre mais. E talvez uma das lógicas mais perniciosas, mesmo com todas as benesses econômicas, tudo bem, as benesses de saúde, até da alimentação, sim, é verdade, o que o Thiago Braga falou é verdade. Houve uma melhoria, sim, do consumo de alimentação, de produção de alimentos. Sim, isso é verdade. Só que o problema é o seguinte: às vezes a prosperidade cobra seu preço.
cobra o preço também de uma falta de identidade, cobra o preço também de um vazio existencial, cobra o preço que, em nome de te entupir de quinquilharia, você não tem coisas melhores também, você não tem coisas mais elevadas, coisas espirituais. Há autores, inclusive isso foi criticado por Russell Kirk, aquele livro chamado A Política da Prudência, que tem uma tradução em português que vocês podem procurar, que ele fala o seguinte, que existiam autores americanos que defendiam o alardeado capitalismo democrático. O capitalismo democrático era o quê? Nós vamos criar verdadeiras sociedades de consumo em todo o mundo. E que nós vamos também criar uma cultura de consumo. E nós vamos também criar o fato de que até a cultura será mercantilizada. E não somente mercantilizada, barateada. O importante não é a qualidade, é a quantidade. Aí eu pergunto para vocês, não é essa cultura que criou a Anitta, que criou MC Pipoquinha, que criou todo esse lixo cultural que você está consumindo agora? Não é barato? Não é para você agitar que nem um, sei lá, que nem um hamster dentro de uma gaiola, correndo assim, que nem, ou então um macaquinho de circo? É isso. Então, meus amigos, é essa a questão. A lógica do capitalismo e da Revolução Industrial, ela tem que ser analisada de muitas dimensões. Eu gosto, inclusive, do canal do Thiago Braga, mas infelizmente parece que o debate sobre capitalismo e socialismo, sobre determinadas coisas, acabou ganhando viés ideológico insatisfatório e que muitas vezes nos cega para a realidade objetiva, que é muito mais ampla e mais complexa. Então, meus amigos, um grande abraço.